Jardim de Éden. Nossa mais antiga lenda. Uma história encontrada em uma célebre civilização após outra. Uma história de sedução. A ira de Deus. E o paraíso perdido. Mas isto é meramente uma fábula? Há evidências de que as grandes histórias da Bíblia possam ser verdade? Houve mesmo um lugar como Éden. Hoje, a busca pelo Jardim de Éden nos leva a uma terra seca e desolada, a um lugar chamado Mesopotâmia. Mesopotâmia. Retorno ao Éden. Civilizações perdidas. Esta é a terra onde as primeiras sementes da civilização humana foram plantadas. E foi aqui que 3 das maiores civilizações do mundo antigo floresceram: Babilônia, Assíria, Sumérios. Entre as ruínas, a fé de longa busca responde aos mistérios profundos da Bíblia. Enquanto arqueologistas exploraram estas terras para a base histórica da fé. Nossa procura por Éden é uma jornada de volta no tempo. Primeiro para a Babilônia, a última destas civilizações perdidas. Então, adiante no passado para os assírios, primeiros mestres da arte da guerra. E, finalmente, para um momento no passado tão distante, somente Éden poderia precedê-lo. Para Sumérios e a criação da própria civilização. O imenso arco do crescimento fértil. No curso de mais de 6.000 anos, a Terra Rica criou entre os rios Tigre e o Eufrates, dando à luz as primeiras grandes civilizações. Os gregos a chamam de Mesopotâmia. Nós chamamos de Iraque. Tirando as camadas da história aqui, encontramos as origens de nossas histórias mais antigas. E viajar de volta nas mais profundas raízes da fé. Nossa jornada começa na margem ocidental da Mesopotâmia, em Israel. Uma chance descoberta em 1947 iria chamar a atenção do mundo para a arqueologia e para a Bíblia. 2 pastores beduínos estão levando um rebanho de cabritos pelos penhascos de Qumran, a algumas milhas do oriente de Jerusalém. No deserto torrado pelo sol, eles perceberam uma caverna escondida por uma inclinação rochosa. Curioso, um começa a subir. Não é difícil encontrarem antigos e valiosos artefatos nestes morros. Dentro da caverna, o pastor descobre os escombros de potes antigos, fragmentos de rolos de couro e algumas folhas de papiro, todos intocados desde o tempo de Jesus. Estes escritos, de uma seita judia chamada os Essênios, se tornariam conhecidos pelo mundo como os pergaminhos do Mar Morto. Em cavernas nos arredores, centenas de rolos antigos seriam casualmente desenterrados. Um deles iria provar ser a primeira versão conhecida do Antigo Testamento.
incluindo os críticos primeiros 5 livros conhecidos pelos judeus como o Tora. Os pergaminhos do Mar Morto instantaneamente se tornaram o foco de um tremendo tumulto internacional, pois estudantes e teologistas brigavam pela sua posse e seus significados. E a sensação era excelente. Isto foi descrito como uma das mais notáveis descobertas arqueológicas já feitas. Então, elas são muito preciosas para os judeus, porque elas são judias. Elas vêm de um período muito crucial na história judaica. Elas são muito preciosas para os cristãos, porque elas são contemporâneas de João Batista e Jesus, e assim por diante. Então, elas são muito informativas, mas além disso, nós temos imensa emocional ligação com essa biblioteca. A Bíblia sempre foi um livro lido por 2 pontos de vista: o sagrado e histórico. Mas o tradicional Tora é sempre escrito à mão. As palavras são lidas como o escriba as escreve, tornando-se assim uma prece viva. E cada Tora é considerado sagrado desde o momento em que é escrito. Mas a precisão histórica da Bíblia nunca foi tão facilmente confirmada. É um esforço que continua até hoje. Alguns dos livros da Bíblia são excelentes livros históricos. Na verdade, são os primeiros livros históricos que nós temos. E muito precisos, porque temos confirmação de outras fontes e sabemos que são muito precisos e muito importantes. A descoberta dos pergaminhos do Mar Morto foi um dos maiores eventos na arqueologia bíblica, mas não foi o primeiro. A pressa de explorar a história bíblica tem uma tradição venerável. É uma busca que começou na Terra Sagrada, mas levaria até a Mesopotâmia. Através da história, cruzados, místicos e crentes têm sido atraídos para lugares onde as grandes histórias da Bíblia ocorreram. Mas com a chegada do século XIX, um novo tipo de peregrino buscou fortificar a sua fé na Bíblia através da ciência da arqueologia não desenvolvida. Certamente, não poderia haver maior confirmação da sua fé do que provar que a história bíblica é verdade. O primeiro objetivo da arqueologia bíblica era identificar lugares mencionados em narrativas bíblicas e para ver se alguma ilustração daquelas histórias poderia ser encontrada. Para usar a cerâmica antiga nas paredes das cidades antigas, as armas e ilustrações das histórias bíblicas em que todos eles foram ensinados na infância. O prestígio de cada uma das nações europeias na Terra Sagrada era medido pelo tipo de descoberta bíblica que eles estavam revelando. A intensa batalha diplomática e política ocorreu na história da arqueologia bíblica e foi a descoberta da famosa Pedra de Moabite. Em 1868, dentro da terra de Moabe, beduínos da tribo de Boni Ramada deslizaram no misterioso bloco de pedra enterrado no deserto. Os homens da tribo não desconheciam as antiguidades da área ou seu valor para os europeus. O primeiro ocidental a saber da curiosa pedra negra foi o reverendo Frederick Augustus Klein. Ele imediatamente foi através da terra cheia de bandidos, acompanhado somente por alguns guias beduínos. Klein era um missionário, não um arqueologista. Quando ele primeiro viu a peculiar pedra de basalto, ele sentiu um ímpeto de excitamento, suspeitando que a pedra pudesse confirmar sua mais profunda fé. Ele examinou a pedra e copiou a inscrição, que estava em uma língua que Klein não reconhecia. De volta a Jerusalém, ele procurou ajuda para decifrar a pedra. Como as notícias da descoberta começaram a se espalhar, as ruas e bazares zumbiam com rumores da grande descoberta. O escrito na pedra provou ser uma conta de um rei moabite, de uma batalha também descrita na Bíblia. Pela primeira vez, a confirmação estava escrita aqui, gravada em pedra de uma história da Bíblia.
Duas fontes de um mesmo evento. Pela fé, ficou provado que eles vinham procurando a evidência concreta da precisão das histórias bíblicas. Houve muitas buscas para comprar a pedra, mas os beduínos tinham razão para serem precavidos. No passado, eles tinham sido trapaceados, até mesmo roubados por caçadores de tesouros europeus. Presumindo que algo de tão alto valor para os europeus devesse conter ouro, eles puseram fogo na pedra com a intenção de quebrá-la em pedaços. À medida que o fogo aquecia a pedra, eles puseram água sobre ela, por várias vezes, até que finalmente ela explodiu. Eles não encontraram ouro e a pedra foi destruída. Civilizações Perdidas vai continuar. Civilizações Perdidas continua agora. O ano é 586 a.C. Os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegam em Jerusalém com a fúria de um Deus zangado. E quase 6 séculos antes do nascimento de Cristo, os romanos nem sonharam ainda com o império. É um capítulo negro na história dos judeus, enquanto a estrela feroz da Babilônia está crescendo. A Bíblia descreve um ataque babiloniano. Casas são saqueadas. O templo do rei Salomão é incendiado e finalmente destruído. 10.000 presos israelitas, príncipes, soldados, artesãos e escribas são todos levados para a Babilônia, acorrentados. Os israelitas cruzaram mais de 800 quilômetros no deserto, seguindo rotas antigas através da atual Jordânia, Síria e Iraque para a Babilônia. No Salmo 137, os israelitas lamentam: pelos rios da Babilônia nós sentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Como deveríamos ter cantado a canção do Senhor numa terra estrangeira. Quebrados e exaustos, os israelitas entraram na Babilônia com medo da sua extensão e agitação. Acostumados com a modesta cidade de Jerusalém, eles contemplaram a majestosa capital do mundo antigo. Mas de algum modo, os israelitas conseguiram fazer mais do que cantar a canção do Senhor nesta terra antiga. Eles também a escreveram. Vendo um texto falado, que é escrito e formalizado, você está imediatamente estabelecendo um texto que pessoas podem criticar ou dizer: isto é verdade, todo o resto está errado. Acho que este é o maior efeito de escrever a Bíblia, ou o Velho Testamento. Hoje, os muros reconstruídos em volta da Babilônia estão marcados com o nome de Saddam Hussein. Mais uma vez, os tijolos carregavam outro nome: Rei Nabucodonosor. Esta foi a terra de muitos deuses e ídolos pagãos, e o improvável lugar de nascimento de um dos mais sagrados textos do mundo. E a grande diversidade babilônica criou o clima perfeito. E eles vêm por este solo cosmopolitano. Até o mais educado e literato entre eles estavam sendo bombardeados pelo contato direto com outras pessoas. E quero dizer, outras pessoas. Os israelitas se encontraram em um lugar cheio de raças e línguas diferentes, deuses conflitantes e demônios estranhos. Que cidade é esta? O livro das Revelações poderia responder. Vestida em púrpura e escarlate e usando ouro e pérolas. A habitação de demônios e o sustento de cada espírito sujo. A grande Babilônia, mãe de prostitutas e de todas as abominações da terra. Mas entre todas as abominações, até mesmo por causa delas, isto foi onde a Bíblia se tornou um livro primeiro. Ameaçados por uma cultura nova e esmagadora,
escribas hebreus se desesperaram para preservar e solidificar a identidade judaica. Por mais de 3 gerações de cativeiro, os escribas unificaram a tradição oral de Israel, novos escritos e textos sagrados num único manuscrito. A Bíblia tinha nascido. Felizmente para eles, os babilonianos eram bem liberais. Eles os permitiam manter a própria cultura, a própria religião, a estudar os seus livros. É por isso que a Bíblia foi preservada até hoje. Como os livros da Bíblia foram escritos com o passar dos anos de exílio, a cultura babiloniana iria influenciar profundamente o trabalho dos escribas israelitas. Estas eram pessoas muito literatas, eu suspeito. Muitas das pessoas que foram para o exílio. E escribas falavam com escribas. Eu estou certo de que era como muita informação era transmitida. E a troca de ideias e conhecimento deve ter sido... Eu usaria a palavra devastadora. Deve ter cegado os sentidos. A Bíblia poderia eventualmente refletir histórias e tradições da Babilônia, e mesmo anteriores civilizações mesopotâmias. Os israelitas não poderiam facilmente ignorar a cultura florescente e os imensos monumentos babilônicos. Seus templos estavam entre as maiores estruturas do mundo antigo. Grandes prédios públicos, uma passarela cerimonial, o palácio de Nabucodonosor com seus lendários jardins suspensos, palmeiras, o rio. Se você tivesse que andar através do portão de Star, você teria sentido um sopro. E isso era proposital. Você estava na presença de algo poderoso. Mas em todos os seus lados estava a cidade, as pessoas comuns. Passagens estreitas, sinuosas, fileiras e fileiras de pequenas lojas. Burros zurrando, multidões de pessoas andando. Pequenos e unidos quarteirões cheios de vida. E foi aqui, a Bíblia nos diz, aqueles dos mais extraordinários monumentos da antiguidade elevando-se no céu, a Torre de Babel. Por anos, aventureiros e peregrinos esperavam que, encontrando a famosa torre, provariam a verdade das histórias bíblicas. O explorador que falhou escreveria: Nenhum homem se atreveria a chegar perto da torre. Para isso era todo deserto, cheio de dragões e grandes serpentes e cheio de feras malignas. Viajantes medievais clamavam ter descoberto a torre. Esta espiral ainda permanece no noroeste do Iraque. Mas eles estavam errados. Esta torre foi construída 1500 anos mais tarde e longe das paredes da Babilônia. Talvez a mais intrigante possibilidade foi mostrada por Robert Caldwell, um arqueologista alemão. No princípio dos anos 1900, ele descobriu uma vala retangular com apenas alguns tijolos antigos remanescentes. Muitos especialistas acreditam que Caldwell tivesse encontrado todos os vestígios da famosa torre. Os grandes monumentos da Babilônia causaram uma forte impressão nos escribas bíblicos. Mas o seu mais duradouro legado, sobrevivendo até hoje, é uma inovação babilônica ainda mais impressionante: a regra da lei. Babilônia foi a primeira civilização da Terra a ter um código legal escrito. A pedra original escrita é uma relíquia surpreendente. Perdida por centenas de anos, iria emergir no final do século XIX. Uma pedra gravada com um dos mais importantes documentos legais de todos os tempos. 1200 anos antes dos israelitas serem levados para cativeiro, um rei da Babilônia teve esta pedra escrita com as leis que tinham o nome dele: o Código de Hammurabi. Esses escritos podem ser lidos como precursores de um código legal em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Em sociedades onde o conhecimento e a lei são transmitidos oralmente e tratados oralmente, o precedente é terrivelmente importante. Quando foi escrito, as pessoas que o escreveram tinham um poder imenso. O Código de Hammurabi tem influenciado quase todas as civilizações desde a Babilônia. Hoje, até alguns de seus métodos mais primitivos de julgamento sobrevivem virtualmente intactos.
Hammurabi descreveu um ritual chamado a prova, um doloroso, até mortal teste de culpa ou inocência. Em algumas tribos remotas de beduínos, a prova ainda é praticada, assim como era no tempo de Hammurabi. Nesta rara medida, um homem sagrado chamado Umubashi julgará os acusados examinando suas línguas depois de lamberem uma colher de ferro quente. Esses homens foram acusados de roubo. Eles devem ser submetidos à prova ou serem considerados culpados por negligência. Membros da família esperam ansiosos enquanto os jovens se preparam para o ritual doloroso. Água não alivia a dor. É feita para limpar e purificar quem bebe e para prepará-lo para o julgamento. O homem sagrado reza e então examina as línguas chamuscadas, procurando por um sinal de Deus. Somente o Mubashi pode decidir culpa ou inocência e ele determinará o destino dos homens. Por fim, um veredito. Um homem é julgado inocente para o grande alívio de sua família. O outro não tem tanta sorte. Declarado culpado, será punido por seu crime. A prova é um eco intrigante dos dias de Hammurabi. Mas suas leis alcançam ainda mais diretamente o presente, através da Bíblia. Hammurabi estabeleceu leis. Ele não inovou muito, ele apenas sentou e escreveu leis que foram executadas por antecessores. Centenas, se não milhares de anos antes. Olho por olho, dente por dente. E princípios como este, muitos dos quais ainda existem nas leis de hoje. Civilizações Perdidas vai continuar. Civilizações Perdidas continua agora. O mais mortal de todos os exércitos mesopotâmios a varrer o mundo antigo foram os assírios. Na Bíblia, eles são o maior símbolo da tirania sangrenta e da opressão impiedosa. Cem anos antes de Nabucodonosor ter colocado os israelitas em cativeiro na Babilônia, a Bíblia nos diz que o rei assírio, Senaquerib, atacou as terras dos israelitas. No segundo livro dos reis, a Bíblia diz: observe o que os reis da Assíria têm feito com as nossas terras, destruindo-as completamente. Os assírios eram guiados por reis tiranos. Eles acreditavam no poder absoluto. Poder absoluto significa controle, e poder absoluto quase invariavelmente é manter o poder pela soberania militar e autoridade. E os assírios mantinham uma enorme máquina de guerra, poderosa e eficiente. E nas paredes dos palácios dos reis assírios estavam as narrativas de algumas de suas expedições, escritas em termos vaidosos, gloriosos, grandiosos e eloquentes. Os assírios tomariam uma cidade e poriam as cabeças dos líderes para fora do portão, ou eles iriam pegar o rei da cidade e queimá-lo vivo e pendurar sua pele num muro, ou algo assim, mas todo mundo fez isso. O poder assírio, simbolizado pela caça ao leão real, colocado nas mãos dos impiedosos reis guerreiros. Até a Bíblia mostra uma admiração relutante. Cuidado com os assírios. Sob sua sombra moram todas as grandes nações. Ezequiel 31.
Quando a cidade de Roma estava em crescimento, a Assíria era o grande império do mundo. Por mais de 1000 anos, pouco se falou da civilização assíria, até a sua imensa cidade capital de Nínive era desconhecida para o mundo moderno. Então, em 1852, essas ruínas desoladas foram exploradas pelo arqueologista britânico Austen Henry Laird. O que Laird encontrou aqui no noroeste do Iraque foi nada menos que o Palácio Real de Nínive, um tesouro escondido da civilização assíria. Cavando como um minerador na terra, Laird descobriu grandes touros alados e uma espetacular qualidade artística, escondida do olho humano por um milênio. O mundo estava estupefato e alvoroçado por sua descoberta. Nínive era outra cidade bíblica encontrada, mais uma confirmação da precisão da história bíblica. Mas a mais significativa das descobertas de Laird foi a biblioteca de Nínive. Uma extraordinária coleção de 22.000 pedaços de argila, marcados pela escrita cuneiforme dos assírios. A única comunicação direta que nós temos com as pessoas do mundo antigo, realmente, é o que eles deixaram por trás de seus escritos. Nós podemos saber por eles o que eles comiam, como eram seus tratamentos médicos, como a vida familiar era, como a sua política era, e também as suas ideias sobre religião. Os detalhes da vida diária dos assírios revelam uma sociedade patriarcal, um mundo onde o povo, e especialmente as mulheres, tinham pouco status. Cada mulher assíria, no início de sua vida, antes do casamento, iria ao templo de Ishtar, e ela sentaria nos degraus, e ela esperaria até algum homem chegar e derrubar uma moeda na bainha de seu vestido, e então ela iria para dentro com ele, e fazia o que era esperado, e era assim. Ainda neste mundo despótico, havia um tipo de justiça. No casamento, até a mulher tinha alguns direitos. Uma mulher podia especificar em seu contrato de casamento que seu marido não teria outras mulheres. Ela especificaria que ele poderia ter todas as prostitutas que quisesse, mas não outras mulheres. Mas se as mulheres comuns tinham status limitados, descobertas recentes revelaram que rainhas assírias desfrutavam de grandes privilégios. Em 1989, o antigo palácio de Nimrud, no noroeste do Iraque, foi o palco de uma surpreendente descoberta. Especialistas a chamaram de a mais significativa descoberta desde a tumba do rei Tut, o tesouro de Nimrud. Enquanto nós limpávamos algum dos quartos, descobrimos que havia algumas indicações de uma cripta embaixo do chão. Nós tiramos tudo e tentamos pôr em ordem. E depois nós descobrimos que tínhamos aqui os corpos de pelo menos 2 rainhas. Braceletes de ouro maciço ainda adornavam seus ossos. Um tesouro real enterrado há mais de 2000 anos atrás. Esta notável descoberta foi registrada por arqueologistas do Iraque como uma marca exclusiva nas suas descobertas extraordinárias. Pela primeira vez, a tumba de uma rainha assíria tinha sido descoberta intacta. A sepultura real contém ainda uma maldição para proteger seus ocupantes. Se alguém retirar o lacre e me tirar da minha tumba, que seus espíritos vaguem sedentos sob os amargos raios do sol, e que os grandes deuses do mundo punam seu cadáver e alma com o eterno desassossego. Ignorando a maldição, arqueologistas escavaram mais de 275 quilos de lindas joias artesanais, cálices de cristal e estranhas inscrições. Os antigos assírios eram mestres ourives e artesãos. Mas o valor deste tesouro excede seu valor em ouro. Na morte, rainhas assírias eram dissipadas com riquezas, mas em vida eram os reis quem forjavam a história, reis com gosto pelo império. No ano de 701 a.C., o rei Senacherib e seu exército se infiltraram pelo deserto em direção ao mar Mediterrâneo. Os assírios audaciosos estavam determinados a conquistar tudo o que aparecesse em seu caminho. As cidades de Judá, incluindo Jerusalém, e seu rei rebelde, Ezequias.
Fortaleza após fortaleza caíam para os assírios. Mas foi a cidade de Laquis, a qual que teve sua brutal destruição bem registrada pela história e na Bíblia. O cerco de Laquis é um bom exemplo de como o exército assírio chegava em uma cidade. A rodeava, a assediava, a reduzia e levava para a escravidão os habitantes que não eram executados. Homens, mulheres e crianças. A técnica deles era muito simples. Era uma conquista brutal que se movia rapidamente, uma conquista sistemática e eficiente. E nos baixos relevos nos palácios assírios, você vê os mecanismos de cerco. Os soldados se movendo nas colinas com os escudos acima deles, protegendo-os das ruínas que desmoronam. Mas eles não tinham uma só esperança. Aqueles homens eram soldados profissionais. Da capital Jerusalém, o rei Ezequias sabia que um ataque dos assírios era inevitável. Ele corria para fortalecer a cidade e ordenava um aqueduto subterrâneo, um esforço desesperado de proteger a reserva de água da cidade diante de um cerco. O plano de Ezequias funcionou. A Bíblia nos diz que o Senhor salvou Jerusalém e o rei da Assíria retornou envergonhado para sua própria terra. A versão de Senaqueribes para o conflito foi encontrada num prisma de argila desenterrado em Nineve. Ele combina com a história da Bíblia até os menores detalhes, mas seu ponto de vista é bem diferente. De acordo com Ezequias, os judeus que não se sujeitaram ao meu domínio, 46 de suas cidades de paredes fortes, eu cerquei e conquistei. O esplendor respeitável do meu domínio o oprimiu. Histórias são contadas de diferentes ângulos, mas elas são um consenso. Se você tivesse que contar sobre o que aconteceu hoje, e eu tenho que contar, nós contaríamos histórias diferentes. Nós temos a história de Sennacherib invadindo este país. Cada uma conta basicamente o mesmo evento histórico, sem nenhuma contradição. Apenas uma contradição. O resultado, na versão de Senaqueribes, Ezequias é preso em Jerusalém como um pássaro na gaiola. Mas na Bíblia, os exércitos assírios recuam diante dos muros de Jerusalém. É talvez o primeiro exemplo de ideias contraditórias. O Deus dos israelitas tem a última palavra. Eu quebrarei os assírios em minha terra. A Bíblia diz, pela voz do Senhor, que os assírios sejam derrotados. Isaías, capítulo 6. Civilizações Perdidas vai continuar. Civilizações Perdidas continua agora. Muito antes, o Onipotente tinha desperdiçado uma civilização inteira. Não há uma única menção do nome deles na Bíblia, mas eles foram chamados Sumérios e contaram a história de uma grande inundação. É uma das mais famosas histórias de toda a Bíblia, a saga da Arca de Noé. Um Deus raivoso, um barco de madeira, um dilúvio. É a história de Noé e sua família fugindo para a arca com cada espécie de animal e sobrevivendo ao castigo da inundação, enquanto o resto da humanidade é destruída. É uma história primitiva, mexendo com nossas esperanças e medos mais profundos. Uma história encontrada na Bíblia, mas também em outro texto antigo. Um texto descoberto nas ruínas dos Sumérios. No começo deste século, um grupo de blocos mesopotâmicos foram traduzidos. Eles revelaram a primeira lenda conhecida de uma enchente cataclísmica. O primeiro épico escrito do mundo é a história do mítico rei Gilgamesh. A história dele sobre uma grande enchente precede a da Bíblia por pelo menos 2000 anos. Por 7 dias e 7 noites, uma enchente tinha invadido a terra e o barco gigante foi lançado pelas tempestades. O barco navega até uma montanha. Ele solta os pássaros, que é a história que tem uma semelhança com a enchente bíblica. É uma história maravilhosa.
Mais de 5.000 anos atrás, a história do grande dilúvio foi contada primeiro aqui nas cidades antigas dos Sumérios, Uruk, Eridu e Ur. Nos Sumérios encontramos o início de quase tudo o que nos fez civilizados. Eles inventaram a roda, o governo e a jardinagem. Sumérios, a primeira civilização na Terra. Em uma terra sem pedra, eles projetam tijolos de barro como aqueles ainda feitos e usados hoje. E daqueles simples blocos de construção, eles levantaram os primeiros grandes monumentos, chamados zigurates, construindo templos que invadem dezenas de metros pelo ar. Os sumerianos inventaram um minuto de 60 segundos e até mesmo o adolescente problemático. Onde você foi? Não fui em lugar nenhum. Se você não foi a lugar nenhum, por que fica perdendo tempo? Vá para a escola. Fique na frente do seu professor. Narre a sua lição de casa, escreva o seu trabalho. Você me entendeu? Sabemos sobre os sumeriosianos, o que fizeram em suas vidas diárias, graças à mais impressionante invenção deles, a escrita. Nós conhecemos a mais antiga lenda deles e seus segredos mais íntimos, porque alguém escreveu. Foi algo que ninguém havia feito antes. É uma janela. Mas uma janela que é composta de várias partes, algumas das quais podemos ver e algumas não. Nós necessitamos de muito mais do que temos. Então o que temos é espetacular. Em alguns casos nós também temos que ter em mente que há parte das vidas das pessoas que nunca vemos e que nunca veremos porque há pessoas cuja escrita não foi levada em conta. 5.000 anos atrás, alguém escreveu sua história na argila, nos dando uma ideia de um mundo no seu primeiro relance de civilização. Como um povo, os sumerianos eram de certa maneira muito autênticos. Eles se preocupavam sobre conhecer outras pessoas e beber cerveja e assim vai. E há várias coleções de poemas que relatam as preparações de uma mulher para o seu amante e como ela se veste e espera pelo seu amante. O centro desta civilização era a cidade perdida de Ur, onde se imaginava ser o lugar de nascimento de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. É o sumário de uma cidade bíblica em termos arqueológicos, porque era um lugar de uma das mais famosas escavações arqueológicas que já ocorreu entre os anos 1920 e 1930, por um notável arqueologista britânico chamado Leonard Woolley. Um arqueologista britânico descreveu a arqueologia como sendo a ciência da bobagem, o que é verdade. Mas me dê um arqueologista que possa fazer pedras e ossos e tijolos e potes criarem vida. Leonard Woolley era assim. Ele pegaria pessoas num passeio por um pequeno quarteirão de Ur, onde as fundações da casa estivessem expostas. E conforme fosse andando, ele falaria da vida das pessoas que viveram nestas casas. Falaria sobre os fornos, as janelas, os tetos rebaixados, os móveis. E Ur, nas mãos de Woolley, ganhava vida. Woolley cavou este enorme buraco. Ele ia através da cidade e se tornava cada vez menor. E então havia esta inútil camada de lodo. E Woolley recontava como a mulher dele veio e olhou para aquilo. E ela era uma senhora simples. Olhou para aquilo e disse: "Oh, aquilo é a enchente." E luzes se acenderam. E Woolley disse que isto era uma evidência do dilúvio bíblico. E o que ele fez? Trouxe dinheiro. E Ur foi uma das escavações que foi vendida brilhantemente. Especulações sobre o dilúvio bíblico causaram uma sensação. Mesmo sem uma prova concreta, foi como se a ciência e a Bíblia tivessem se unido no desolado deserto do sul do Iraque. Woolley iria finalmente desenterrar um tesouro indiscutível. Uma descoberta que trouxe visões extraordinárias para esta primeira das civilizações. As tumbas reais de Ur. Cavando na lama grossa, Woolley descobriu 74 esqueletos arrumados cuidadosamente, todos enterrados ao mesmo tempo.
O sepultamento contou a chocante história de uma jornada final de um rei para o além e daqueles que o acompanharam. E a partir disto, ele desenvolveu uma notável história de um funeral real. E a história dele foi algo assim. Primeiro eles cavaram este grande buraco com uma lâmpada de um lado. No buraco, levantaram um sepulcro com pedra na qual o corpo do personagem real foi colocado. Então, a corte inteira entrou no buraco. Todos se alinharam e ficaram lá com pequenos potes de argila em suas mãos. E então, no sinal, todos beberam veneno. Deitaram e morreram. Então, o príncipe foi para o seu túmulo acompanhado por todos os seus seguidores. Isso se tornou uma das grandes descobertas, um dos maiores funerais contados na arqueologia da história antiga. A descoberta dos túmulos em Ur foi um triunfo para a arqueologia, revelando os segredos antigos da primeira civilização. Mas a ciência sozinha pode nos levar só até lá. Onde a trilha acaba, o épico de Gilgamesh traz as pistas atormentadoras finais. Pistas que nos levam de volta a um jardim e a um lugar chamado paraíso. Ah, o Jardim de Éden. No começo, Deus criou o mundo. É uma história familiar. Você tem esse tipo de mito da criação em quase toda a sociedade na Terra. E um desejo constrangedor do povo de um mundo melhor. Jardins de Éden. Paraísos são os desejos de um povo de uma vida menos complicada ou mais fácil, ou uma recompensa por ter trabalhado tão duro. No antigo épico sumeriosiano de Gilgamesh, o nome dado ao paraíso é Dolmen. É um lugar além da habitação humana normal e como se apresenta no mito sumeriano da enchente, que é onde os sobreviventes da enchente foram morar, e há outros mitos que mostram Dolmen como um lugar onde tudo era perfeito. Dolmen aparece na lenda mesopotâmica como uma espécie de jardim do Éden. Como um tipo de paraíso, um lugar de verdejante frescor e água abundante, e ventos e brisas. É um lugar de maravilhas, um lugar perfeito. É também a casa para uma serpente. No épico antigo, a serpente rouba a flor que gera a imortalidade. E assim como Adão, Gilgamesh deve deixar o jardim e morrer. A ideia do paraíso parece universal. Mas no que se baseia? Este lugar existiu? A resposta indica um lugar encantado e real. 640 quilômetros ao sul da antiga cidade sumeriana de Ur, fica a ilha de Bahrein. Um mercado essencial nas rotas do comércio através dos desertos áridos e mares salgados da Mesopotâmia. Hoje, Bahrein não é mais um paraíso, mas foi uma vez viçoso. Uma vez esta ilha teve água abundante
e também abundante vida. Uma vez, há muito tempo, isto era Dolmen. Mas era o paraíso? Comparando com o deserto nos arredores, certamente parecia ser. Havia tanta água aqui que o que é agora é uma ilha deserta. Floresceu. Era um jardim produzindo frutas suculentas. E havia pessoas aqui que aparentemente levavam uma vida abençoada. Mais de 85 mil túmulos encontram-se nesta paisagem, provavelmente mais do que em qualquer outro lugar do mundo antigo. Os ossos antigos nos contam que esses povos eram mais altos e mais saudáveis, e eles viviam mais que as outras pessoas da região. E nos túmulos está a mais surpreendente chave: os restos de cobras, ritualmente embalsamadas em algum lugar no passado há mais de 4.000 anos. Aqui em Bahrein, nós encontramos a serpente do mesmo jeito que a encontramos no épico de Gilgamesh, e do mesmo jeito que a encontramos na Bíblia. Nossa jornada de volta ao tempo cruzou as terras onde os babilonianos, os assírios e os sumérios antigos uma vez estiveram. É possível se arriscar ainda mais para a terra que oculta as pegadas de Adão? Aqui, fé e razão devem vir junto. Nós agora sabemos que houve uma ilha paradisíaca na Mesopotâmia. É nossa escolha acreditar que era o paraíso.